Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos hoje no nosso comentário da lição número 4, o Senhor dos Exércitos está conosco. Eu peço desculpa aos irmãos por não poder produzir um vídeo realmente com a aula por questões técnicas. Por isso nós estamos fazendo essa edição deste áudio, mas você vai ter o mesmo conteúdo, ok? Então, a lição número 4, o assunto O Senhor dos Exércitos está conosco. O texto áureo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É o Salmo 46, verso 1, a verdade prática, temos um Deus presente em nossa vida. Portanto, como temos no assunto da lição, Salmo 46, o Senhor dos Exércitos está conosco. Este é um salmo muito bonito, nós temos a nossa aula dividida em 3 partes. Na página 24 você pode ver, você que tem a revista, na página 24 você tem o esboço da aula de hoje. Primeiro, aspectos gerais. Depois você tem não temeremos e depois garantia de vitória. Garantia de vitória. Nos aspectos gerais, nós temos o autor, título e data. E nós aprendemos logo aqui de antemão que o Salmo 46 não pertence a Davi, não pertence a Moisés, não pertence a Asaf. Este é um salmo dos filhos de Corá. Filhos de Corá, também chamados na Bíblia de Coraitas, que eram levitas, que serviam ao Senhor no santuário. Quando a gente abre a Bíblia no Salmo 46, nós vemos sobre o Salmo em itálico, essa letra deitadinha aí, fininha, escrito assim, Cântico sobre Alamote. Esta é uma expressão antiga, como você sabe, os títulos não constavam do texto original, mas quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, a versão chamada de Septuaginta, alguns séculos antes de Cristo, em Antioquia, ali, aliás, em Alexandria no Egito, já tínhamos esses títulos colocados junto com os textos sagrados. Então, um título muito antigo, Cântico sobre Alamote. E uma tradução desta expressão é em voz de soprano. Eu digo aqui no comentário que é uma observação muito interessante, porque você tem aqui uma notação musical, você tem aqui um dado musical da composição do salmo, lembrando que os salmos eram cânticos, eram hinos. Então, neste título você tem uma orientação quanto à forma de ser cantado o Salmo 46, em voz de soprano. É a tradução de cântico sobre Alamote. Significa em voz alta, em voz aguda. E eu digo que é muito interessante porque a organização da música é uma coisa recente. Nós temos com Guido d'Arezzo, que é um latino, e assim, em tempos recentes, podemos considerar, se a gente olhar a linha da história, que nós temos a organização das notas musicais, da notação, da pauta, que é o pentagrama. E você tem uma anotação aqui sobre a qualidade de execução do Salmo 46, falando que tinha que ser cantado em voz de soprano. Então isso é uma coisa muito interessante, muito interessante. A gente vê como o povo de Israel estava bem à frente do seu tempo e como o serviço do culto do santuário era um serviço muito bem organizado, muito bem organizado. Por exemplo, a gente sabe que Martinho Lutero tem uma importância muito grande na música sacra. Alguns acreditam a ele, inclusive, a organização da música coral. E isso é só na Idade Média que acontece. Mas aqui
Em um salmo, nós temos aqui no final mais ou menos uma data. Se este salmo se reporta ao livramento de Jerusalém contra a invasão do exército de Senaqueribe, isto foi em 701 a.C. Se você somar 701, negativo, claro aqui, mas se você somar com 1500, 1400, que é a Idade Média, dá mais de 2000 anos para o nosso tempo. E você já tinha uma indicação de como o salmo devia ser executado em voz de soprano. Realmente a Bíblia é um livro de sabedoria. Ponto número 2, nós temos a classificação do Salmo 46. A gente vê que ele é um cântico de fé, é um cântico de confiança, é um cântico de louvor. Você sabe que os salmos têm várias classificações. Nós temos os cânticos dos degraus, nós temos oração, nós temos salmos históricos, messiânicos, proféticos, etc. Mas podemos dividir todo o livro de Salmos em apenas dois grandes grupos: salmos de louvor e salmos de lamento, certo? E aqui, claro que é um salmo de louvor, é um cântico de fé, um cântico de triunfo, o Salmo 46. Vamos ler o que ele diz. Olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. É um cântico de vitória, certo? E ele também é um cântico chamado Cântico de Jerusalém, exatamente porque ele fala de Jerusalém. Onde ele fala de Jerusalém? Vamos ver aqui. Olha aqui, no verso número 4 está assim: há um rio cujas correntes alegram o quê? A cidade de Deus. A cidade de Deus é Jerusalém. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Então, este é um salmo de Jerusalém. Um salmo também que exalta a cidade santa. Claro, exalta aqui, é uma figura de linguagem, é uma metonímia. A exaltação é para Deus através da figura da cidade de Jerusalém. Classificação, então, é esta. Nós temos uma informação muito importante sobre o Salmo 46. Quando nós lemos Salmo 46, 47 e 48, nós percebemos que eles formam uma coleção, formam uma trilogia. Todos os três salmos, 46, 47 e 48, falam da grandeza e da supremacia de Deus em todos os tempos. E o Salmo 46, como eu disse, é um dos cânticos de Jerusalém. Vamos avançando ainda, aspectos gerais. Terceiro ponto, refúgio e fortaleza. A gente vai adentrando agora no Salmo propriamente dito. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aqui eu escrevi o seguinte, que uma correta interpretação do Salmo 46 requer sua contextualização na antiguidade. Por que eu disse isso? Porque refúgio e fortaleza são elementos que ainda hoje existem no mundo, ok? Porém, que na antiguidade tinham um papel de extrema importância. O refúgio, para nós pensamos hoje, refúgio de um animal silvestre, refúgio de um carro para entrar no retorno e outros refúgios modernos. Aqui, nos tempos do Antigo Testamento, onde o Salmo 46 está contextualizado, o refúgio, por exemplo, ele nos traz uma ideia de proteção à própria vida. E eu cito aqui como exemplo as cidades de refúgio. Quando Israel entra na terra da promessa, Deus estabelece através de Moisés que ele edificasse 6 cidades de refúgio. Essas cidades de refúgio, elas funcionavam como um lugar de segurança para os crimes não intencionais. O que são os crimes não intencionais? No direito penal, nós temos os crimes dolosos e os crimes culposos. Também há uma figura mista chamada préter doloso, mas não é o caso aqui. O crime culposo é quando não há intenção. Ele se processa por negligência, imprudência ou imperícia do agente criminoso. Já o crime intencional é quando há dolo. O dolo ele existe quando há
vontade deliberada de praticar o crime ou a pessoa assume a responsabilidade de uma eventual ação criminosa. É o que nós chamamos de dolo eventual, certo? E existe ainda um chamado dolo, uma figura chamada um crime pré-doloso, é quando ele começa com a culpa e depois ele se transforma em um dolo. Bem, quando naqueles tempos alguém praticava um crime e era acusado desse crime na sua comunidade, de ter, por exemplo, morto alguém, que era assim, digamos, e continua sendo um dos principais crimes em todas as nações civilizadas, quando alguém praticava um crime dessa natureza, então, não intencional, ela corria e se escondia na cidade de refúgio. Lá na cidade de refúgio, ela não podia ser executada, porque nesse tempo vigorava a lei de Italião, dente por dente, olho por olho. Mas lá na cidade de refúgio ela estava protegida, até que fosse levada a julgamento. E levada a julgamento, então, o julgamento ia dizer se aquele crime era intencional ou não. Se fosse intencional, aí seguia a pena estabelecida conforme o costume da época. Também a questão da fortaleza, que para nós, por exemplo, que moramos no Brasil e um Brasil com uma história colonial muito rica, nós encontramos fortificações em quase todos os cantos do Brasil, sobretudo na faixa litorânea, na foz de rios importantes. Nós temos, por exemplo, no litoral do Rio Grande do Norte, a Fortaleza dos Reis Magos, nós temos em Belém o Forte do Presépio, nós temos no Amapá, a Fortaleza São José de Macapá, e assim nós temos ao longo do Brasil muitos fortes. Essas fortalezas, elas nos trazem a ideia de como era na antiguidade. As fortalezas, cidades fortificadas, porque as cidades na antiguidade elas funcionavam muito como cidades-estado. E as cidades-estado eram cidades independentes, com governo próprio e que eram cercadas. Isto era uma questão de segurança. E temos como principais exemplos Jerusalém, sua muralha e uma parte dela que até hoje persiste, uma parte do templo ali que hoje é o Muro das Lamentações, e nós temos a famosa muralha de Jericó, que era de uma largura tão grande que carros passavam, carros, claro, de tração animal, passavam sobre aquelas inexpugnáveis muralhas que caíram, nós sabemos como. Então, é essa figura, ou são essas figuras que os filhos de Corá trazem para nós. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E fortaleza. Eu tenho estudado um pouco sobre a oração do Pai Nosso e um importante escritor versado em línguas orientais, ele ensina, o nome me falta agora, me perdoe, ele ensina que a oração do Pai Nosso tem dois grandes pontos. Primeiro, livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação, primeira parte, e segunda é livra-nos do mal. E neste primeiro momento, não nos induzas ou não nos deixe cair em tentação, não permita que o diabo se acerque de mim e me domine. Esta é a primeira parte, segundo o escritor. Mas a segunda parte que diz, mas livra-nos do mal, ele diz que a tradução mais perfeita é livra-nos do maligno. E o significado é o seguinte: uma pessoa cedeu à tentação, ela foi enredada por Satanás, aparentemente ela está perdida, não há mais jeito, mas há ainda uma esperança de clamar a Deus. E clamando a Deus, o clamor seria, numa tradução livre desta segunda parte do Pai Nosso, seria: apesar de o diabo ter aparentemente me vencido e me cercado, e eu esteja agora numa situação de completa vulnerabilidade e perdida,
Eu te peço, Deus, vem e me resgata das mãos dele. Então, esse é um grito de socorro que eu acredito que todas as pessoas podem fazer. Mesmo as mais condenadas devem clamar a Deus, gritar a Deus, mesmo no mais profundo poço do desespero. Este sentido espiritual de refúgio, de nós nos refugiarmos, de nós estarmos protegidos por Deus, que é quem tem a maior proteção para todos nós, certamente espiritual e invisível. Aqui nós vamos para a segunda parte da aula já. Não temeremos. Avança o Salmo agora nos versos 2 até 7, superando calamidades, tópico 1. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Olha, é claro que quando nós lemos esta descrição, eu digo aqui que isso é claramente uma descrição de uma calamidade geofísica, de uma calamidade geográfica, se quisermos num termo mais amplo. Ele não está falando de coisas pequenas, que quando você lê a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, você imagina, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Você tem a descrição clara aqui de uma catástrofe natural. Isto nos lembra terremoto, maremoto, isto nos lembra força de vulcões, isto nos lembra tsunamis. Pois bem, é dessa maneira trágica que ele está dizendo que não temeremos, ainda que a terra entre em convulsão, nós confiaremos que Deus está no controle das nossas vidas. Isto é fé, irmãos. Isto é fé. Isto é o máximo de confiança. Confiar em Deus durante situações graves. Muitas vezes uma dorzinha de cabeça, um calo seco no pé, um problema no carro, um engarrafamento, faltou dinheiro, o gás acabou. A gente já acha que isso é um problemão. Não é nada, irmão. Não é nada. Não é? Quando a gente analisa onde nós estamos na localização espacial e nós verificamos que nós estamos sobre o planeta Terra e esse planeta é uma nave que está viajando agora a milhares de quilômetros por hora para que em 24 horas possa dar uma volta em torno de si próprio, em torno de um eixo imaginário, e que nós estamos descobertos, que sobre as nossas cabeças tem um telhado, tem uma laje, tem um prédio, mas poucos metros acima não tem mais nada. Só tem o espaço, nós estamos cobertos pelas estrelas, pelas galáxias, pela atmosfera, nós estamos completamente vulneráveis. De repente, um asteroide bate aqui, de repente, um elemento de muitos que existem no espaço, você sabe que tem mais lixo no espaço do que em algumas partes da Terra? Nós temos uma grande quantidade de lixo espacial, são restos de naves, pedaços de satélite que estão flutuando e é um lixo espacial terrível. Nós estamos debaixo da dependência de Deus e é sobre isto que os filhos de Corá falam para nós. Aqui nós temos, de repente, queridos, uma mudança de curso total nos Salmos. Vamos ler. Olha só, nós estávamos no verso de número 3, 2 e 3, fala dessa fúria da natureza. De repente, nós entramos no verso 4, que diz assim: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Como é que esse rio apareceu de repente? O que significa isso? É impressionante. O Salmo é de uma poesia. Muitas vezes nós não percebemos tanto devido às traduções, mas mesmo assim, traduzindo do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português de Portugal,
lá na ilha de Java, há muito tempo, séculos antes da gente, e depois traduzido para o português do Brasil, e depois revisado, revisto, corrigido, ampliado, internacionalizada a versão, e nós ainda conseguimos perceber a beleza do texto. É incrível. O salmista estava em uma calamidade, ou os salmistas, os filhos de Corá, e de repente eles apresentam uma situação totalmente poética. E agora tem um rio. Este rio, ele alegra com as suas correntes a cidade de Deus. O santuário, esse aqui está falando do templo de Jerusalém, mas uma coisa interessante é que não passa nenhum rio em Jerusalém. Jerusalém não é banhada por nenhum rio. Como digo aqui, o Rio Jordão ele está muito distante de Jerusalém. Jerusalém está num lugar seco. Jerusalém está plantada no meio da Judéia, na parte seca. Mas o salmista enxerga rios. Ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Mas não para só nisso. Ele vai avançando na sua poesia, dizendo assim, Deus está no meio dela, está falando, por isso que é um salmo de Jerusalém, você percebe? Como a cidade santa é exaltada e Deus está entronizado no meio de Jerusalém, e por isto jamais será abalada. Então, vamos transportar isso para a nossa vida pessoal, vamos falar para os nossos alunos, vamos falar para nós mesmos, que a segurança da nossa vida está no fato que, ou pelo que, apesar de todas as calamidades, dos vendavais, sejam físicos, sejam emocionais, sejam quaisquer que sejam, apesar de tudo isso, a cidade está tranquila, porque a presença de Deus está no meio de Jerusalém. E nós que temos Cristo na nossa vida, também está conosco o Senhor. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Esta é uma lei espiritual proclamada por Cristo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então veja, não é o nosso tempo de crente, não é a nossa assiduidade a todos os cultos, não é o nosso diploma teológico, não é o calo do nosso joelho, não é. A nossa segurança está no fato que Deus está na nossa vida. Ele está junto da gente. Então o Senhor confortou seus discípulos dizendo isso, eis que estou convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Que quando nós lemos o que Pedro escreve em sua carta sobre a consumação dos séculos, vem com catástrofe. Pedro diz que os céus que agora nós vemos, como que ele dizendo assim, os céus que vocês veem, vocês fazem poesia, ele é bonito de dia, de noite ele fica iluminado, as estrelas, os céus que nós vemos, estão guardados como tesouros para serem consumidos pelo fogo. E aqui, na terra, os elementos ardendo se desfarão. Pedro profetiza um tipo de término para o mundo que é catastrófico. Jesus fala sobre as ondas do mar, ele diz, já entrando num viés aqui apocalíptico, ou profético pelo menos, que Jesus diz que os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo no final dos séculos e pela fúria do mar e pela força de suas ondas. Mas esse mesmo Jesus diz para nós, eis que eu estou convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Jesus está nos dizendo que ainda que esse contexto do Salmo 46, escrito de maneira quase técnica e depois poética, aconteça conosco, devemos continuar confiando, porque o Senhor está conosco. Então, não temeremos. Ponto número 2 aqui, não temeremos. Superando calamidades, rio que alegra, nós vemos que esse rio, para nós, é Deus, é a presença de Deus. Ponto número 3, Deus nos ajudará.
Está escrito aqui no Salmo, assim, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde a antemanhã. É interessante isso. Os judeus, eles tinham uma forma de contar o tempo muito diferente da gente. Na verdade, a contagem do tempo, o relógio, o ano, o calendário é uma invenção humana. Por exemplo, quem disse que uma hora tem 60 minutos? O homem. Poderia ter só 30. Ok? Você diria, só 30? E um segundo ter 120. Um minuto ter 120 segundos, melhor, segundos. Ok? Então, essa forma de fatiar o tempo, de organizar o tempo, é uma coisa moderna. Os judeus dos tempos antigos, e ainda nos tempos de Jesus, um pouco já avançado pela influência do Império Romano, os judeus do tempo de Jesus, eles contavam os dias em horas e as noites em vigílias. Então nós tínhamos, por exemplo, a terceira hora do dia. Qual era a terceira hora do dia? 9 da manhã. Qual era a hora nona? Meio-dia. Hora nona, 3 horas da tarde. É isso? É a hora em que Jesus morre na cruz. Pois bem, e as vigílias eram contadas também. E é impressionante, as vigílias naturalmente durante a noite, que o salmista ele diz que Deus ajudará Jerusalém desde, não é o nascer do sol não, a antemanhã. Para nós, que hoje vivemos na cidade, a vida está muito regulada pelo dia e pela noite, sobretudo pelo dia. Para nós que trabalhamos durante o dia, quando o sol desponta, nós sabemos que está começando uma nova jornada. Mas a promessa de Deus é que, um outro salmo diz, porque Deus não dorme, Ele não dormita, Ele não cochila, de modo que enquanto nós ainda estamos dormindo, Deus já está nos ajudando desde a antemanhã. E aí segue o Salmo, é melhor seguir o texto aqui porque o tempo está avançando. Aqui, olha, verso 6, nós temos, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O verso 7, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Muito bem, nós vamos avançando para caminhar para a conclusão, não é? Deus nos ajudará. E no verso 3, é uma parte que não está aqui na leitura bíblica, mas você pode ler, do verso 8 a 11. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Né? Ele quebra o arco, ele queima os cavalos no fogo. Eu digo que isso é uma descrição perfeita de uma guerra na antiguidade. Ele está descrevendo um momento em que as nações acercam Jerusalém e Deus, Senhor, dá livramento. Ele diz, vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele está dizendo de uma vitória, é uma cena pós-guerra, uma cena de vitória. Nós recebemos isso na nossa vida como uma promessa do Senhor para a nossa caminhada enquanto seguidores de Cristo. Quando entregamos nossas vidas ao Senhor, tornamos-nos propriedades dele. Está escrito aqui na lição. Agora, nós temos de ter muito cuidado com salmos. E temos de nos lembrar que o livro de Salmos é um livro de poesia. Você que é crente e frequenta a Assembleia de Deus ou a Igreja Batista, você usa, quem sabe, do cantor cristão, e na Assembleia muitas igrejas usam também a harpa cristã. Você não vai pegar a harpa cristã, ler um poema ali, um hino, e achar que o que está ali você deve fazer, tudo que está ali escrito. Né? Se fosse um poema que dissesse que você tinha que correr atrás do seu inimigo, até que alcançasse ele, e que o anjo do Senhor o perseguisse e o matasse, e que todos morressem, a família toda e toda a posteridade, estava escrito na harpa, você ia pegar o facão e ia correr atrás do pessoal. Não, né? Você dizer isso aqui não é a Bíblia, isso aqui é a harpa. Você precisa saber que o livro de Salmos também era a harpa dos judeus.
nós e o próprio Cristo recepcionou o livro de Salmos, mas não significa que ele aprovou tudo o que está escrito no livro de Salmos. Aí, pastor Rio, agora o senhor me confundiu. Olha, por que Jesus recepcionou o livro de Salmos? Ele recepcionou porque quando ele ressuscitou, lá no caminho de Emaús, além de todos os salmos que ele recitou, por exemplo, lá na cruz, Deus meu, Deus meu, aquilo é um salmo. Muitas palavras das pregações de Jesus são palavras tiradas dos salmos. E quando ressuscitou na estrada de Emaús, conversando com os discípulos, ele disse: vocês não leram o que está escrito nos salmos, nos profetas? Entendeu? Então, ele recepciona o livro de Salmos, o que todos os judeus da época de Jesus consideravam um livro sagrado. Muito bem. Agora, você deve lembrar que na primeira aula nós dissemos que o livro de Salmo, ele primeiro nem nasceu como um livro, ele é da categoria de escritos. E os escritos eram textos avulsos, que depois foram reunidos como poemas ou como hinos e formaram a harpa cristã dos judeus. Formaram um saltério, como eles chamavam. E você deve lembrar também que eu disse nas primeiras aulas, aqui na revista, que inicialmente o livro de Salmos, que ele foi composto por alguns anos, não foi de uma hora para outra, ele foi editado, ele foi ampliado, certo? Existem os salmos antes do exílio, os salmos durante o exílio na Babilônia, e existem os salmos pós-exílio, salmos do Segundo Templo. Então, durante séculos o livro de Salmos foi sendo organizado, enquanto que inário, o saltério dos judeus. E no começo, é isso que eu queria lembrar das primeiras aulas, no começo, quando os judeus ouviam o livro de Salmos, eles ouviam? Não, eles cantavam o livro de Salmos. Muito bem. Com o passar dos anos, o livro de Salmos passou a ser lido no templo e nas sinagogas. E quando ele passou a ser lido, ele perdeu o seu valor musical e ganhou o seu valor literário, enquanto texto. E quando ele era lido, no começo dessa leitura, dessa segunda fase da história do livro de Salmos, o povo, depois de ouvir, por exemplo, o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, o povo respondia amém. Séculos depois, quando o povo ouvia Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, no templo e nas sinagogas, o povo respondia amém. Você, sim, pastor, e não é igual? Não. O primeiro amém significava que Deus extraordinário, esse Deus deste Salmo 46. Que Deus maravilhoso é esse Deus que tem todo o poder de livrar Jerusalém e livrar a todos nós. Este era o sentido do amém dos judeus. E o segundo amém, pastor Rui? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. O povo dizia amém. E isso significava que texto bonito. Que poesia linda! Você viu como o foco desviou? Ele desceu do céu para a terra? Já não era Deus sendo exaltado, era um texto maravilhoso falando das grandezas de Deus. Então, são nuances assim que nós temos de conhecer sobre o livro de Salmos. Falei tudo isto para falar uma coisa para você. Não leve ao pé da letra aquilo que o autor dos Salmos disse em algum momento, porque pode ser experiência pessoal. Pastor Rui, pode me citar um exemplo? Posso. Salmo de Davi. Davi diz assim, eu fui moço, presta atenção, e agora sou velho, e eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem está dizendo isso? Deus? Isso é doutrina? Isso é mandamento? Não é nenhuma dessas coisas. Veja, Davi está dizendo, eu fui jovem e eu agora sou velho e eu nunca vi um justo desamparado. Ele nunca viu, mas eu já vi. Está entendendo? Eu já vi justos desamparados, inclusive pela própria igreja. Eu conheço a história de uma viúva numa cidade do estado do Pará, em que
Ela vendeu a casinha dela, o pastor, ninguém vai se desviar por isso, por favor, não compartilhe com o descrente. O pastor, sabendo que a velhinha tinha dinheiro guardado para comprar a próxima casa, pediu emprestado o dinheiro da velhinha para comprar um conjunto musical para a igreja. Bateria, guitarra. E sabe quando ele pagou a velhinha? Nunca mais. Aquela querida irmã, chamada Alcina Pereira, foi na casa daquela querida irmã que Jesus me batizou com o Espírito Santo no ano de 1900 e faz um tempinho já. Que eu não sou tão velho assim quanto Matusalém, né? Pois bem, foi aquela senhora, uma mulher de Deus, de oração, terminou os dias vivendo de favor em casa alheia, certo? Eu vi uma pessoa justa passar a necessidade. Quando íamos orar, nós levávamos um pedaço de pão para ela, um pouco de feijão, tudo mais. Então, são experiências pessoais, certo? Você vai para o livro de Provérbios, que é outro livro da categoria de escritos, e você lê o seguinte num dos provérbios: dai bebida aos fracos, ao rei não, mas ao fraco dai bebida, para que ele beba e esqueça as suas amarguras. E na linguagem de hoje ou de amanhã significa para que ele enche a cara e esqueça que ele foi traído, que ele está devendo, que ele não pagou aluguel. Você entende? Está na Bíblia, meu irmão. É doutrina? Não é doutrina. Pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, homem de Deus que teve uma importância muito grande e continua tendo dentro da teologia brasileira, em seminários dos quais participei algumas vezes, ele sempre fazia questão de dizer: a doutrina, ela vem de uma interpretação sistemática da Escritura. É como no direito. No direito, nós não podemos pegar um artigo isolado e interpretar. Por exemplo, o Código Penal brasileiro, ele tem a parte geral e a parte especial. Você não vai pegar um artigo da parte especial sem conhecer a parte geral. Você tem que fazer o que nós chamamos de integração das normas. Você tem que ter uma leitura fundamentada na lei, na integração, na interpretação sistemática. Você tem que conhecer um pouquinho de hermenêutica, de exegese. E você tem que conhecer os princípios, porque tem coisa no direito, por exemplo, que você não resolve com a lei. Você precisará dos princípios. O princípio da publicidade, o princípio da moralidade, da equidade, da isonomia. Você precisará se socorrer dos princípios para que você, perdão a voz, para que você possa ter uma interpretação correta. Na Bíblia a mesma coisa. Pastor Rui, qual o princípio que eu devo usar na Bíblia quando eu não conseguir interpretar direito? O princípio do amor. Esse é o princípio. Qual o outro princípio? Da justiça? Qual o outro? Do perdão? Pastor Rui, eu estou com vontade de matar aquele irmão. Está com vontade? Então, deixa ele matar você primeiro, porque Jesus disse que é para a gente fazer para o outro o que a gente queria que fizesse conosco. Então, vamos devolver para ele o direito de primeiro fazer com a gente o que a gente quer fazer com ele. A gente vai ver que não. Você, assim como no direito, em termos de Bíblia, muita coisa você resolve pelo bom senso. Então, quando você passa por esses salmos de Davi, em que ele fala que o anjo do Senhor os persiga, são chamados salmos imprecatórios, certo? E que o anjo do Senhor os persiga, que a sua geração seja desterrada, Meu irmão, isso é uma arma na mão de crentes hoje, que estão nas redes sociais cheios de ódio, cheios de vingança, querem matar. Se um assassino morre, eles celebram. Se uma pessoa é linchada, os crentes vão para a internet rir. Se uma pessoa é apanhada numa falta, meus irmãos, nós temos de nos converter a Cristo. Quem pensa e vive assim não é crente, não nasceu da água do Espírito, não conhece quem é Jesus, porque Deus é amor. E o que Jesus nos ensinou é outro evangelho, não é esse evangelho da vingança, não é esse evangelho que zomba das pessoas.
Não é esse evangelho que manda o outro chupar o dedo lá no salão da igreja porque ele não me ajudou quando eu estava necessitado e agora que eu estou no palco eu canto meu hino e ele que se lasque para lá. Isso não é Bíblia, irmãos. Pode até ser Bíblia, mas não é interpretado por Jesus. Não a Bíblia que passa pelo amor. Eu estou me estendendo muito nesse ponto para dizer que nós, crentes, deveríamos ser o exemplo, deveríamos, não devemos ser, o exemplo de tolerância, de amor, de piedade. Está aí a questão homoafetiva. Você, pastor Rui, concorda? Eu não concordo, entendeu? Mas eu não tenho o direito de zombar de ninguém, porque Jesus não zombou de ninguém. Eu posso dizer e ler na Bíblia e citar que o homossexualismo é pecado, que não provém de Deus, etc, etc, etc. Mas eu não posso criticar a ponto de matar um ser humano. Eu tenho que pregar o amor de Cristo. Eu tenho que pregar a misericórdia de Deus. Eu tenho que olhar por mim mesmo primeiro. Então, muito cuidado com a leitura de alguns salmos. Queridos, vamos terminar porque realmente o que era para ser no máximo em 15 minutos já tem 30, já tem 40 e está demorando. Ponto número 2, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É uma palavra maravilhosa que parece profetizar o que Jesus fará muitos séculos depois no Mar da Galileia. Aquietai-vos. O Senhor dos Exércitos está conosco e eu estou fechando a lição aqui, você não está me vendo, para apenas citar Lutero e o seu belo hino, Castelo Forte, quando ele convocado para ir à dieta de Worms e sabia que poderia inclusive morrer. Dizem que ao se aproximar do destino, contemplando os telhados, ele compôs um hino Castelo Forte, que é um hino de triunfo, uma música bela. Ele, Lutero, maestro, com uma voz de tenor muito afinada, ele compôs esse hino tão bonito. E também lembro aqui na lição, para nós finalizarmos, a figura de John Wesley, o homem de Deus que serviu a Deus desde a juventude até os 87 anos. Serviu a Deus, foi o maior pregador de todos os tempos, pregou mais de 30 mil sermões, muitos durante o mesmo dia, deslocando-se a cavalo, muitas vezes caindo do cavalo de sono durante o dia, enquanto se deslocava para a próxima pregação. Aquele homem de Deus que envelheceu em Londres e chegou o dia de partir, ele disse como últimas palavras: o Deus, Senhor dos Exércitos, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E com essas palavras de John Wesley, eu agradeço a sua atenção, desejo para você uma boa aula junto com a sua igreja. Se você quiser colocar uma parte desta aula para a igreja assistir, fique à vontade, converse com o pastor, certo? A gente sabe que não é todo o tempo que temos o comentarista da lição explanando, mas deixe Deus trabalhar como Ele quiser. A minha parte eu já fiz. Obrigado, Jesus abençoe.